Bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja convosco. Desejo as mais ricas e poderosas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Esse é nosso canal no YouTube, 10 Minutos de Fé. E eu quero que você me dê 10 minutos do seu tempo para nós meditarmos na Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, onde fala da parábola da figueira estéril. E disse em parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e procurou nela fruto e não achou. E disse ao vinheiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho, cortai-lhe, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu-lhe e disse ao seu senhor: deixa este ano até que eu esterque e escave, e se não der fruto, ficará. Se der fruto, ficará, e se não der, pois então mandará cortar. Amém. Então eu quero que você entenda uma coisa, que a palavra de Deus é uma parábola, que o Senhor Jesus fala de um certo homem, que ele tinha uma plantação de uva. Olha como é que é o caso. Ele tinha uma plantação de uvas, e no meio da plantação de uva teve uma figueira no meio. Você preste atenção, era uva, mas tinha um pé de figueira no meio da plantação de uva. Não sei se nasceu porque quis, não sei se o homem plantou, mas tinha. Alguém estava lá no meio. Esta figueira estava lá trocando. E chegou o tempo que ela cresceu, estava no tamanho de dar fruto. E o dono da videira, ele foi colher os frutos. E durante 3 anos ele já estava correndo atrás. Ele chegou um ano, não, esse ano vai ter fruto. E foi até a figueira, não tinha nenhum fruto. Segundo ano ele foi até a figueira, também não achou nenhum fruto. No 3º ano ele não foi nenhum fruto. Ele disse: opa, tem algo errado. Essa figueira nunca vai dar fruto. Essa figueira não vai dar fruto nenhum. Ele chegou ao cara, ao homem que cuidava dos vinhos, cuidava das plantações de uva. Ele chegou e disse: olha aqui, corta fora essa essa figueira. Você pega e corte ela e jogue, porque há 3 anos, talvez o cara que estava cuidando não estava vendo, mas ele há 3 anos, ele estava com vontade de comer o fruto, o fígado daquela figueira, mas não tinha. E ele chegou para o cara que cuidava: atore, quem jogue fora, porque está ocupando espaço, não está dando nada de frutos, e vamos plantar algo que venha dar fruto. E aquele homem se comoveu e disse assim, aquele que cuidava: vamos fazer o seguinte, senhor, não vamos cortar essa figueira, me dá mais um ano. O senhor, já 3 anos o senhor já veio ver, me dá mais um ano. Esse ano eu quero mexer um pouquinho a terra em volta dela, eu quero cavocar um pouquinho, quero colocar esterco, eu quero colocar adubo, eu quero fazer uma poda diferenciada nela. Esperamos que este ano ela venha dar fruto, mas se não der fruto, o senhor atora, corta e joga fora, e ponto final. E o dono da videira esperou, deixou entregue nas mãos. Colocou nas mãos: então você cuida, faça algo que venha dar fruto. Faça algo, né, então, nessa figueira que venha dar fruto. Mas ali não era o lugar da figueira. Preste atenção. A figueira não era o lugar de estar naquele lugar ali. Ali era o lugar onde que era plantado uvas. Aonde que era para ter uvas, mas tinha um pé de figueira. Ali estava. E nós olhamos para nós neste momento, nesta hora, pela palavra de Deus. Nós somos colocados, até hoje, para nós darmos bons frutos, para nós darmos bons frutos em nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós. Você olha então, por exemplo, passe na rua, veja um pé de limão ali, você passa, o limão é útil ainda. Muitas vezes se pega para fazer uma salada, pega para fazer um suco, ou alguns pegam para colocar no bolo, mas se você olhar para o pé de limão, o ano inteiro tem limão. Quando não tem os amarelos, quando não tem os maduros, tem os pequenininhos, mas todo ano. Você já viu alguns garotos brigando por limão?
Você já passou assim, agora tem um pé de limão ali, a piazada, não, eu quero pegar limão, quero pegar, não, eu que vou pegar, não. Mas se tiver um pé de laranja, tiver um pé de pulcã, um pé de mexerica, a piazada vão dar pedrada e vão querer pegar aquela mexerica. Eles vão querer comer aquela fruta, vão querer tirar da pedrada com um pedaço de pau, com uma taquara, com uma vara, para comer aquele fruto, porque a pulcã, a mexerica, a laranja é coisa boa para ele, mas o limão fica ali, é o que acontece. Quando nós damos frutos, você, começa a vir as pancadas. Quando você começa de fazer as coisas na obra de Deus, quando você começa a trabalhar na obra de Deus como diácono, como obreiro, como músico, quando começa a fazer alguma coisa na obra de Deus, começa a dar pedrada em você, porque você vira uma árvore que está dando fruto, fruto de exemplo, fruto na oração, fruto na tua presença na igreja. Enfim, você está dando bom fruto de exemplo, com a tua oração, com a tua família, com a tua casa, e você vê que você vira uma árvore que as pessoas querem jogar pedrada em você, porque você está dando bons frutos dentro da igreja. Não se incomode se estiverem jogando pedrada em você, não se incomode, apenas continue dando fruto, porque a recompensa vem lá na frente. A recompensa vem lá na frente. Gente, eu acredito que depois, no 4º ano, quando aquele homem veio, mexeu na terra, colocou ali o esterco, colocou adubo, mexeu, no 4º ano, o que aconteceu? Começou a dar fruto, começou a dar figo naquela figueira, começou a produzir o figo gostoso ali para o dono daquela terra, e aquela árvore não foi cortada. Preste atenção. Você tem dado fruto dentro da tua igreja, você tem dado fruto dentro da tua casa, você tem dado fruto dentro do teu colégio, dentro da tua empresa, hein? O fruto nós damos em qualquer lugar, fruto de alegria, fruto de sabedoria, fruto de compartilhar algo que nós temos diante de Deus na nossa vida. Então nós temos algo, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas nós devemos. Muitas vezes, quando você está testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida, é o fruto do Espírito que você está testemunhando. Você está contando uma cura que aconteceu no teu corpo, é algo que Deus fez na tua vida, é algo que Deus tocou, é algo que vem de Deus sobre a tua vida. Então preste atenção, ali aquela árvore ia ser cortada, mas teve mais uma chance. Deus tem dado chance para você, Deus tem dado muita chance para você. Há uma palavra que eu quero dizer para você: olha, servo de Deus, Deus tem te dado muita chance para você. Ele tem mexido muito com você. Agora basta você dar o fruto certo. Basta você começar a dar fruto aí onde você está. Basta você mostrar o fruto da paciência. Basta você mostrar o fruto da fé que Deus tem dado para você. Basta você mostrar que você está ganhando almas para o reino de Deus. E ganhar almas no reino de Deus tem que começar dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, com os filhos, com o esposo, com os parentes. Ali é isso que nós começamos a ganhar almas para Cristo. E as pessoas olham na nossa vida e dizem: olha, aquele mudou, aquele era um caloteiro, hoje não. Aquele era um briguento, hoje ele não é. Jesus transformou a vida dele. Aquele era um cara que vivia doente, mas Jesus curou, Jesus libertou. Aquele era um cara que dizia um monte de palavrão, de nome, coisa arada. Hoje não, hoje Jesus mudou a vida dele. Aquele era um cara que vivia caindo no chão de bêbado, que vivia caindo para lá e para cá de bêbado. Hoje não, hoje a gente vê ele com a Bíblia para a igreja, louvando e engrandecendo a Deus. Esse é o fruto que nós mostramos. Era um cara que não respeitava a mulher, era um cara que se prostituía, adulterava, não respeitava a mulher. Hoje não, hoje ele é fiel à mulher, hoje ele é fiel à casa. Hoje ele é fiel, era um cara que deixava faltar alimento dentro da casa. Hoje não, é o fruto do Espírito que está na vida. Comece a dar fruto, deixe Deus operar na tua vida, no teu coração, porque Jesus Cristo só está dando espaço, e você que é obreiro, você que é pastor, Deus está mexendo na tua estrutura, para que você possa ver que lá na frente o teu fruto tem que permanecer e ser bênção cada dia mais. Receba a bênção apostólica, receba a bênção de Deus. Agora deixa eu orar para a tua vida. Senhor, que essas pessoas que estão lá do outro lado
que nós estamos orando neste exato momento, nesta hora. Senhor, que comece a dar fruto na tua casa, fruto na tua obra, e que a tua misericórdia esteja na vida deles, esteja na família deles, pelo nome santo de Jesus, que assim seja, assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que o fruto do Santo Espírito esteja nesse coração, esteja nessas vidas, mais e mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família poderosamente. Gostou dessa mensagem? Passe para alguém, compartilhe com alguém. Vamos fazer esse canal crescer e ser bênção na tua vida. Deus abençoe a tua vida. Estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. Repita comigo ali. Que o grande amor do Pai, que a graça do Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele ainda opera milagre pela fé na tua vida e na minha vida. Amém. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fique na